Por que você não alimenta os pobres em vez de falar? Resposta: é muito importante estar judiciosamente atento, mas nunca formular um julgamento. Porque no instante em que formulamos um julgamento, já temos uma conclusão. Vocês não estão judiciosamente atentos. No momento em que chega a uma conclusão, está morta a sua capacidade de observação judiciosa. Pois bem, o autor da pergunta dá a entender que ele está alimentando os pobres e eu não. Será mesmo que está alimentando os pobres? Estou tentando conhecer a mentalidade do interrogante. Ou ele critica porque deseja descobrir, e nesse caso tem toda a liberdade para criticar, para investigar. Ou está criticando munido de uma conclusão, e nesse caso já não é judicioso, mas deseja apenas impor a sua conclusão. Ou se o interrogante está de fato alimentando os pobres, então a sua pergunta se justifica. Mas você alimenta os pobres? Tem conhecimento da existência dos pobres? Em média, se morre na Índia aos 27 anos. Na América e na Nova Zelândia aos 64, 67 anos. Se tivesse conhecimento dos pobres, tal estado de coisas não duraria na Índia. Agora o interrogante quer saber por que falo. Já lhe digo. Para que os pobres sejam alimentados, se necessita uma revolução completa. Não uma revolução superficial, da esquerda ou da direita, mas uma revolução radical. E só poderemos ter uma revolução radical quando não houver mais ideias. Uma revolução baseada em ideia não é revolução, pois qualquer ideia é mera reação a determinado condicionamento. E a ação baseada em condicionamento não pode produzir modificação fundamental. Pois bem, eu falo com o intuito não de produzir uma modificação superficial, mas uma transformação fundamental. Não se requer aqui a invenção de novas ideias. Só quando vocês e eu estivermos livres de ideias, sejam elas da esquerda ou da direita, poderemos produzir uma revolução radical. Interiormente e, portanto, exteriormente. Não se trata de ricos nem pobres. O que há é a dignidade humana, o direito de trabalhar, oportunidade e felicidade para todos. Não há então ninguém que tem de mais para dar de comer aos que têm de menos. Não há diferenças de classes. Isso não é apenas uma ideia. Não é uma utopia. Será uma realidade quando houver aquela radical revolução interior, quando houver uma transformação fundamental dentro de cada um de nós. Não haverá então nem classes, nem nacionalidades, nem guerras, nem separatismo destrutivo. E isso só poderá se verificar quando houver amor em seu coração. A revolução real só poderá se realizar quando houver amor, e não antes. O amor é a única chama sem fumo. Mas, infelizmente, enchemos os nossos corações com as coisas da mente, e por isso os corações estão vazios e as mentes cheias. Quando enche o coração de pensamentos, o amor não passa de uma mera ideia. O amor não é ideia, pois quando pensa no amor, não há amor, mas sim uma mera projeção de um pensamento. Para purificar a mente, requer-se plenitude no coração. Mas o coração precisa ser desocupado das coisas da mente
para poder se encher. E essa é uma revolução extraordinária. Todas as outras revoluções não são mais do que a continuação de um estado modificado. Senhor, quando ama alguém, não pela maneira que costumamos amar o próximo, que consiste apenas em pensar nesse próximo, quando ama completamente, totalmente, não há nem rico nem pobre. Não tem consciência de você mesmo. Existe aquela chama isenta da fumaça, do ciúme, da inveja, da avidez, da sensação. Só uma revolução dessas pode alimentar o mundo. E ela depende de vocês, não de mim. Mas nós, pela maioria, já nos habituamos a ouvir conferências e a viver de palavras. As palavras se tornaram importantes para nós, porque somos leitores assíduos dos jornais, ouvintes habituais de conferências políticas, cheias de palavras sem muita significação. Nos nutrimos de palavras e vivemos de palavras. E a maioria de vocês está ouvindo essas minhas conferências apenas no nível verbal. E por isso não há em vocês uma revolução real. Mas depende de vocês a realização dessa revolução. Não a revolução sangrenta, que é apenas uma continuidade modificada, a qual erradamente chamamos revolução, mas aquela revolução que se efetua quando a mente já não está enchendo o coração, quando o pensamento já não toma o lugar da afeição e da compaixão. Mas não se pode ter amor quando a mente predomina. Os mais de vocês não são cultos, são apenas muito letrados e vivem do que têm aprendido. Essa sapiência não produz revolução, não produz transformação. O que produz transformação é a compreensão dos conflitos de cada dia, das relações de cada dia. Quando o coração está vazio das coisas da mente, só então se acende a chama da realidade. Mas precisamos estar aptos para recebê-la. E para recebê-la não devemos ter nenhuma conclusão baseada em conhecimento e nem em determinação. A mente, assim em paz, que está livre de ideias, é capaz de receber o infinito e, portanto, de produzir revolução. Não só para alimentar os pobres, ou para lhes dar empregos, ou para dar poder aos que não o têm. Será um mundo inteiramente diferente, de valor diferente, não baseado na satisfação monetária. Assim, com palavras não se mata a fome de ninguém. As palavras são para mim sem importância. Eu me sirvo delas apenas como um meio de comunicação. Podemos empregar quaisquer palavras quando nos compreendemos mutuamente. E eu não estou te dando ideias, não estou nutrindo você com palavras. Falo com o intuito de te fazer ver claramente, por você mesmo, o que é, para poder, com esse percebimento, agir com clareza, com precisão, resolutamente. Só aí existe a possibilidade de ação cooperativa. Falar só para nos divertirmos não tem valor algum. Mas falar com o intuito de compreendermos a nós mesmos e realizar assim a transformação, isso é essencial.